Bom, gente, eu reitero que a entrevista que eu vi do Reinaldo Azevedo com o Juca Kfouri é fora de série. Eu recomendo a vocês assistirem. É a melhor entrevista que eu já assisti na minha vida, tá? É... Então estou reiterando isso. Teve um bobão que quando eu falei sobre isso aqui, um idiota, um cretino, que veio botar o seguinte comentário: você é viúva do Juquinha, né? Quando ele falou Juquinha, ele estava se referindo obviamente ao Juca Kfouri. Olha, cidadão, quero te dizer o seguinte: eu não sou viúva de ninguém, tá? Eu vou dizer claramente aqui o que eu penso sobre o Juca Kfouri. Juca Kfouri é um cara que, como comentarista de futebol, analista de futebol, é brilhante, é absolutamente brilhante, né? Durante muitos anos ocupou o posto de maior jornalista do futebol do Brasil, né? Hoje está um pouco menos, né? Porque esse papel é ocupado, na minha visão, pelo Mauro César Pereira e pelo Paulo Vinícius Coelho, né? E o Juca retrocedeu um pouco nisso. No entanto, como analista político, o Juca Kfouri é absolutamente perfeito. É absolutamente perfeito, tá? O meu problema com ele é muito simples, né? Ele gostava de mim, gostava do meu trabalho, né? A gente sempre brincava que o fato de eu me relacionar com ele significava que a CBF nunca ia me chamar para uma conversa, né? E um dia a CBF me chamou para um trabalho, né? E aí foi ele que resolveu não se relacionar comigo, né? Ou seja, o que criticava antes, né, que a CBF retaliava por eu ter relações com ele também fez quando eu fui ter relações com a CBF. Só que eu fui para participar do grupo de trabalho do calendário da CBF com a premissa de que, se as coisas não estivessem andando para uma mudança significativa, eu sairia do grupo. E eu falei isso pro Juca Kfouri por e-mail, né? Eu escrevi isso para ele por e-mail. Mas ele achou que, bom, então, já que ele agora está conversando com a CBF, está arriscado do meu caderno, é um direito dele, tá? Então, eu não tenho problema nenhum com o Juca Kfouri. O Juca Kfouri é que tem problema comigo, tá? E eu acho que contribui para isso um pouco do maniqueísmo dele, né? Ou seja, o Paulo Vinícius Coelho, no mesmo grupo de trabalho que eu tive, o Paulo Vinícius Coelho também falou. Ele não rompeu relações com o Paulo Vinícius Coelho, né? Então, o popular PVC. Gente boa pra Dedéu, diga-se de passagem. Mas comigo ele resolveu romper, então paciência, né? Mas reitero, um cara brilhante, tanto no futebol, embora não ocupe mais o primeiro posto, como e principalmente hoje em dia na política, né? Bom, mas essa entrevista que o Juca Kfouri deu ao Reinaldo Azevedo, ela teve uma passagem que o Juca já repetiu algumas vezes, que é uma passagem interessante, que é o quê? Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assume pela primeira vez, lá em 2002, a primeira lei que ele aprova, que já vinha da época do Fernando Henrique Cardoso, é o Estatuto do Torcedor, né? O Estatuto do Torcedor é uma lei importante que permite aos torcedores terem direito, que era reprovada pela cartolagem. Então, o Lula, no lançamento da lei, ele chama o Juca Kfouri para ir no evento, diz que a cartolagem brasileira agora não vai fazer os abusos que fazia antes e tudo isso. E aí o Juca Kfouri diz: 6 meses depois ele está de braços dados com o Ricardo Teixeira e com a CBF, né? E faz o jogo lá no Haiti, né? O amistoso Brasil e Haiti, que o Brasil venceu de 6-0, né? Que para mostrar que era uma espécie de apaziguação no Haiti, né? Então, em bom português, o que o Juca está dizendo é o seguinte: para poder utilizar a seleção brasileira para fazer política internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu mão de fazer a reforma no futebol e fazer com que a cartolagem decaísse. Bom, então eu quero dizer o seguinte: eu acho o Juca Kfouri brilhante, volto a reiterar, mas não concordo com a tese. Não concordo com a tese. Porque fica implícito que o Juca está dizendo fez a coisa errada, né? Ou seja, abriu mão de fazer a reforma no futebol e na cartolagem, né?
para poder usar a seleção brasileira como embaixadora dos negócios internacionais, né? Isso foi a coisa errada. Me desculpe, Juca Kfouri, foi a coisa certa. Foi a coisa certa. E sabe por quê? Porque quando eu fazia mestrado em administração pública lá na Fundação Getúlio Vargas, eu estudei uma corrente da ética chamada relativismo ético. O que o relativismo ético diz? O maior bem para o maior número de pessoas. Repetindo, o maior bem para o maior número de pessoas. Mais uma vez, o maior bem para o maior número de pessoas. E aí eu pergunto para vocês, né? Para o país, o que é mais importante, né? Reformular a cartolagem do futebol ou usar a imagem da seleção brasileira para fazer uma política de comércio exterior robusta? Essa política de comércio exterior em que a seleção brasileira foi utilizada, ela significou vários ganhos para o país, né? Abertura de mercados, intercâmbios, né? Acordos políticos, né? Desenvolvimento tecnológico e científico, parcerias na educação, na saúde, tudo. Então, se ele tinha uma marca como a seleção brasileira para poder fazer isso, né? Isso é mais importante do que tirar a cartolagem, que é uma cartolagem viciada, é uma cartolagem corrupta, é uma cartolagem cartolagem patrimonialista. Tudo isso é verdade, né? Só que, de um lado, vamos tirar essa cartolagem e vamos profissionalizar o futebol. Do outro, vamos usar a seleção brasileira para a gente poder fazer divulgação do nosso produto mundo afora e com isso ganhar dividendos com isso. Obviamente que a segunda hipótese é mais importante. Pense nos efeitos disso sobre o turismo, por exemplo, né? Mais turista brasileiro viajando para o exterior e mais turista do exterior viajando para cá, né? Então, dentro da perspectiva do relativismo ético, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez a coisa certa. Fez absolutamente a coisa certa, tá? E olha que eu sou ligado ao meio do futebol, tá? Eu sei que tem a cartolagem corrupta, a cartolagem oportunista, a cartolagem que se favorece pessoalmente da força dos clubes, tudo isso tem, né? Mas o mais importante, pegando as duas perspectivas, é a segunda perspectiva, de que fazer emprego, renda, prosperidade usando uma política de comércio exterior afirmativa. E a seleção brasileira como marca tinha muita importância dentro disso. Me desculpa, Juca Kfouri, é o que eu acho, tá? Tenho absoluto respeito por você, muito embora você não tenha respeito por mim. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente.